Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que Deus abençoe vocês abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Bom, meu amigo, minha amiga, eu sou o Bispo Renato, sou da Igreja Nação de Deus e sempre quando eu faço um vídeo, né, eu trago uma palavra, eu sempre gosto de falar de fé, porque a fé é que move a vida de uma pessoa. O próprio Senhor Jesus disse que o meu justo viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é a fé que nos move, é a fé que faz milagres acontecer, é a fé que dá força, faz com que a mão de Deus venha agir na nossa vida. Então, é a fé. E quando uma pessoa deixa de usar a fé, automaticamente ela se esfria, ela desanima, volta à prática do pecado, ela começa a trilhar o caminho das trevas e não da luz. Por quê? Porque a fé, ela gera dentro da pessoa a luz. A fé, ela faz com que a vida da pessoa venha brilhar. Quando você vê uma pessoa agir na fé, você fica, caramba, você admira, olha como é que essa pessoa tem fé, puxa, olha como é que ela não desiste, ela acredita. É ou não é verdade? Não é assim que nós vemos a pessoa, né? A gente fica admirado, puxa vida, a fé dessa pessoa é grande, a gente ainda até fala isso. Porque a fé, ela traz isso, ela traz esse brilho. Ela traz essa certeza de que algo vai acontecer mesmo não vendo. É como diz em Hebreu, que a fé é a convicção de fatos que não se vê, mas se crê que vai existir. Então, a nossa vida depende da nossa fé. Mas que tipo de fé que muda a vida de uma pessoa? Apenas a fé? Apenas acreditar? Ou requer algo mais? Sim, requer algo mais. A fé requer algo mais. A fé requer renúncia, atitude, né, perseverança, obediência. A fé, ela tem que ter uns ingredientes para que ela venha ter o brilho que nós desejamos, a ação, a força que nós desejamos para mudar as nossas vidas. Exemplo, nós temos Neemias, quando Deus chamou ele para construir o muro de Jerusalém, de Israel. Neemias chegou lá, o muro estava todo destruído, estava todo em ruínas. Então Neemias chegou lá e teve que construir aquele muro. Só que no primeiro momento de Neemias, ele olhou para aquele muro, creio eu, que ele deve ter pensado, caramba, como que eu vou construir? Porque a gente não está falando de um muro fininho, um muro pequenininho, não. A gente está falando de uma fortaleza. Um muro que, poxa, por cima dele poderia passar um carro. Era largo, forte, porque era um muro que protegia, né? Protegia aquela cidade. Então, não era qualquer muro. Então, o Neemias chega naquele lugar e olha, eu deduzo que ele deve ter falado, caramba, só Deus. Só Deus. Então, Neemias começa a construção daquele muro pela fé. E a Bíblia diz que Neemias construiu aquele muro. Mas construiu como? Construiu como? Só usando a fé, ó muro, que você se restaure, ó muro, que isso aconteça e o muro ficou perfeito? Não. Houve ali a ação de Neemias, ele teve que trabalhar, ele teve que arrumar pessoas para ajudar ele, e ali houve todo o processo, né, de trabalho, de perseverança, né, de crença dele em Deus, para que aquele muro viesse a ser restaurado. Neemias não tinha condições, teve que pedir pessoas ajuda para construir aquele muro, e as pessoas que criam em Deus, né, ajudaram para que aquele muro viesse a ser construído de novo. Então, a fé, ela tem isso, tem que ter essas atitudes. A gente vê que Neemias foi perseguido, o povo
que estava ali, que não queria que aquele muro fosse restaurado, zombava de Neemias, escarnecia de Neemias, perseguia Neemias. Não é fácil, não foi fácil Neemias construir aquele muro. Não foi fácil. Não é fácil para uma pessoa construir uma vida abençoada, uma vida plena na presença de Deus, se ela não sacrificar, se ela não lutar, se ela não perseverar, se ela não fugir da aparência do mal. Teve até um momento que chegaram para Neemias e disseram assim, olha, poxa, vem aqui que a gente quer conversar contigo. Ele disse, não, eu não vou falar nada com ninguém, eu não vou em lugar nenhum, eu estou numa grande obra. A grande obra para Jeremias, para Neemias, era construir o muro, era restaurar aquele muro. Então ele negou, ele perseverou, ele não deu ouvido, né, aquelas palavras malditas, né, daquele grupo que estava ali para destruir aquele povo. Ele não se deixou abater pelas palavras, pelo que ele estava vendo, né, porque ele construía, vinha alguém lá e ainda derrubava aquilo que ele estava construindo. Não foi fácil, não foi fácil. Mas através da fé, ele permaneceu, ele continuou firme. Por quê? Porque ele acreditava que a palavra que ele recebeu de Deus iria ser cumprida na vida dele. E é assim que funciona. Eu prego uma palavra no altar, passo para a pessoa, e a pessoa que recebe a palavra, ela vai mostrar, não para Deus e nem para quem está pregando, se ela acredita ou não. Ela vai mostrar para ela mesma. E como que ela mostra para ela mesma? Perseverando, mesmo que todas as circunstâncias, tudo que está acontecendo ao redor dela, não diz para ela que ela vai conseguir. Mas ela crê dentro dela que aquela palavra que ela recebeu, Deus vai mover na vida dela. Ela acredita e põe em prática. Põe em prática. Você vê que Neemias recebeu a palavra de Deus, dizendo, Neemias, vai lá e constrói os muros, né, de Jerusalém, e restaura aquilo tudo, e deixa tudo direitinho. Ele recebeu essa palavra e botou em prática. E botou em prática. Mas Satanás, ele sabendo que se ele põe em prática de fato aquela palavra, aquilo ia acontecer, ele começa a investir. Ele começou então a perseguir Neemias. Ele usou pessoas, ele usou gente da família, ele usou amigos, ele usou um monte de coisa para tentar tirar Neemias, né, do foco que ele estava, tirar do coração de Neemias a palavra que ele recebeu. Então, Neemias, não dando ouvido a isso, ele alcançou a promessa e construiu os muros de Jerusalém. Melhor, reconstruiu, né? Fez tudo direitinho, tudo que Deus mandou, Neemias obedeceu e por isso aconteceu um milagre. Então, na vida de uma pessoa que deseja um milagre, que busca uma cura, uma libertação, uma restauração na família, ou uma restauração financeira, seja o que for, se ela receber uma palavra de Deus que vem do altar do Senhor e botar em prática e perseverar, mesmo que tudo diga para ela o contrário, pode ter certeza que vai acontecer um milagre, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Em Deuteronômio, Deus fala sobre isso. Eu falo muito sobre essa palavra porque ela me fortalece. A Bíblia diz, pois se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e guardar, e botar em prática, virão sobre ti essas bênçãos. Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor e botamos em prática essa palavra, exercitamos essa palavra, mesmo que tudo nos diga ao contrário, mas crendo que aquela palavra que nós recebemos veio do Espírito Santo e vai acontecer um milagre, essa palavra ela se torna eficaz na vida de quem crê. Por isso que não podemos desistir. Se cremos, permanecemos. Se cremos, obedecemos. Se cremos, fugimos da aparência do mal. Se cremos, botamos em prática a palavra do Senhor. Amém? Está entendendo? Sim ou não, meu amigo, minha amiga? Se uma pessoa, ela ouve a palavra e não põe em prática,
ela até aceita, tem gente que até aceita, né? Diz assim, poxa, que bacana, que palavra linda, puxa, eu fiquei todo arrepiado, fiz isso, fiz aquilo. Mas não botou em prática, não vai acontecer bolufas nenhuma, não vai acontecer nada. Não, não vai ter a eficaz daquela palavra na vida da pessoa. Não, não vai ter, não vai existir. Por quê? Porque requer esses ingredientes na fé para que o milagre aconteça. E isso Neemias fez. Neemias fez. E Neemias deixou claro, né, nessa caminhada de fé que tudo é possível ao que crê e que Deus é fiel na vida de quem permanece, pratica, obedece a palavra dele. É isso que acontece. Hoje em dia, eu vejo muitas pessoas dizerem para mim, poxa, bispo, eu estou na igreja há tanto tempo, mas não acontece nada. O fato de estar na igreja, o fato de ter um título, né, de obreiro, de membro, de bispo, de pastor, seja o que for, não quer dizer que a pessoa vai ser agraciada por Deus. Não. O que faz a pessoa ser abençoada por Deus, o que faz o milagre acontecer na vida de uma pessoa, não são os títulos, não é ela estar na igreja, mas sim a prática da palavra. Eu posso estar na igreja, mas não dou a mínima. Como tem um monte de pessoas que vão para a igreja e ficam lá anos e anos, mas não dão a mínima. Continuam mentindo, continuam prostituindo, continuam praticando tudo que é de errado, né? Continuam fumando, continuam bebendo, continuam fazendo as coisas que agradam mais ao diabo do que a Deus. É isso que acontece. E aí fica ali anos e anos e não acontece nada. Não acontece nada. Não acontece nada. Porque o milagre acontece, só vai acontecer na vida de uma pessoa quando ela põe em prática a palavra de Deus. E para colocar, melhor dizendo, em prática a palavra de Deus, ela tem que praticar, ela tem que agir, tem que fugir da aparência do mal, abrir mão das coisas erradas para fazer a vontade de Deus. E esse é o grande problema, né? Que muitos não querem fazer isso. Muitos querem viver a sua vida do jeito que ela acha que tem que ser, e aí se paga um preço altíssimo por causa dessa atitude. Está dentro da igreja, mas família destruída, saúde destruída, vida financeira destruída, vida espiritual destruída, é uma pessoa que vive a poder de remédio, né? vive tendo síndrome do pânico, síndrome de tudo que é de ruim, ela tem na vida dela. E está dentro da igreja, conhecendo o Deus, porque pode não conhecer profundamente, mas tem o conhecimento de que Deus existe, de que Deus muda, de que Deus faz milagre. Sim ou não? É ou não é verdade? A pessoa está ali dentro, mas a vida dela não tem resultado na fé, porque ela não pratica. Por isso o Senhor Jesus disse, o meu justo viverá pela fé. E uma pessoa, para viver pela fé, meu amigo, minha amiga, ela tem que renunciar. Essa é a palavra forte que Deus deixa para a gente. Renúncia. Não adianta. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Essa é a palavra de ordem do Espírito Santo. Agora a pessoa não faz nada e quer que a coisa aconteça. Então, não vai acontecer se não tomar uma atitude de fé, de negar a si mesmo para fazer a vontade de Deus. A fé é isso. A fé, ela tem que ter ingredientes, tem que ter essas ações, tem que ter essas atitudes, porque senão não vai acontecer nada na vida de uma pessoa. Pode estar ela dentro da igreja, pode receber oração, pode ela fazer o que for. Se ela não for fiel a Deus, se ela não for uma pessoa que fuja da aparência do mal para fazer a vontade de Deus, não acontece. Aí entra o que também eu mais ouço, né, no meio do povo de Deus. Não é hora, não foi tempo de Deus, é quando Deus quiser, não é bem assim. Tá, tudo bem, eu sei que é quando Deus quiser, a hora que Deus quiser, eu sei disso. Eu não sou nenhum ignorante na fé que não entenda isso. Mas
quando Deus quiser, ou a hora que Deus quiser, requer também a minha atitude de fé. Por quê? Porque se Deus me dá uma palavra, Ele está dizendo que Ele quer. Né? Ele me deu uma palavra, disse, olha, vinde a mim, vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Isso já é o que Ele quer. Ele quer mudar a nossa vida. Mas eu não faço nada? Não acontece nada. A pessoa não faz nada? Não acontece nada. Entende, sim ou não? Então, a fé, para que ela venha ter resultado na vida de uma pessoa, ela tem que ir para o altar, restaurar a vida dela, buscar a mudar, buscar a fugir da aparência do mal. Aí, essa palavra que o Senhor Jesus nos dá, que o Espírito Santo nos dá, traz a transformação da nossa vida. Isso acontece muito no primeiro amor. Quando a pessoa chega na igreja, ela chega, né, com a vida toda destruída, ela entra, ela se dedica, ela se dá, o pastor prega, ela faz, o pastor fala, ela faz, e a Bíblia traz uma palavra através do Espírito Santo, a gente prega para a pessoa absorve e pratica, e aí começa a mudar a vida dela. Mas depois, com o tempo, ela começa a contestar, começa a murmurar, começa a reclamar, começa a mudar os atos dela, da fé, que no início era de mergulhar. Deus é comigo? Então vamos lá. Estou na fé, vou arrebentar, é minha vez. Não, agora eu vou, porque Deus vai mudar, Deus isso, Deus aquilo. Só que o tempo vem, que o diabo é astuto, né, ele não é burro, ele começa então a infiltrar no coração daquela pessoa que estava fervorosa na fé, os lixos dele. Olha, não é bem assim, olha, Deus não se agrada disso, olha, Deus isso, Deus aquilo. Ele usa a palavra de Deus, como ele usou em Adão e Eva, né, para tentar neutralizar aquela pessoa. E ele consegue, porque tem muitas pessoas hoje que estão aí, estão aí dentro da igreja, são frias, já não exercitam mais a fé, né? Muitos já saíram, já voltaram à prática do pecado, a prostituir, a fumar, a beber, né? A viver uma vida do diabo e não do Senhor. Muitos já estão aí. Então é isso que tem me preocupado nesses tempos. As pessoas estão se dando mais ao enfraquecimento, à desistência da fé, do que lutar. Quando a pessoa está no primeiro amor, ela pega firme, vamos lá, poxa, olha, bispo, eu vou arrebentar. E ela começa a ter resultado. Né? Talvez seja o seu caso. Você, quando entrou na igreja, pegava firme, você, vamos lá, eu vou arrebentar, é minha vez. E orava, e jejuava, entrava em propósito, e fazia tudo. E a coisa começou a acontecer. Só que o tempo passou. E Satanás não é burro. Ele começa a minar. Devagarzinho, ele vai dando para a pessoa. Aí aquilo que era pecado para ela já não é mais. Aquilo que ela via, que destruía a vida dela, agora ela já está pensando de outro jeito. Entende? Sim ou não? O diabo não é burro. Ele não é burro. Ele vai agir com o tempo. E aí, se a pessoa não se firma com Deus, não permanece na presença de Deus, ela vai começar a fazer a vontade de Satanás e não do Senhor. E aí começa a pagar preço. Começa a pagar preço. Deus é fiel. Deus cumpre com a palavra dele. E ele vai agir na vida daqueles que permanecem, por mais que seja difícil, mas permanece fiel, Deus age. E hoje Deus quer agir na sua vida. Por isso ele te trouxe essa palavra. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Começa a jejuar, começa a orar, começa a buscar a Deus, começa a ler a Bíblia, começa a fazer o que você fazia quando você chegou na casa do Senhor. E aí, os seus muros vão ser restaurados. Sua vida financeira, sua vida familiar, sua saúde, sua vida espiritual vai começar a ser restaurada, porque Deus é fiel para mudar as nossas vidas. Amém? Diga graças a Deus. O Senhor disse assim, se tu creres, como diz as Escrituras, fluirão dentro de você rios de água limpa. Que Deus abençoe, fique na paz, em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, hoje é o dia do seu milagre.